Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora às. Deixa eu só tirar o meu F11 aqui. Agora às 12h20 de outubro, eh, 2 de outubro de 2023, eu estou aqui usando essa ferramenta para falar de duas coisas para vocês. Na verdade, para falar de uma coisa só, porque um pouquinho que eu tenho que entregar. Eu tenho tido umas experiências muito boa com relação ao Evangelho de Jesus e com relação ao entendimento que ele vem me dando através da sua palavra. E eu não posso ficar com isso somente para mim, tá? Eu desejo que todos conheçam, todos os meus amigos conheçam. E esse canal é meio pequenininho, eu estou usando essa ferramenta de live porque eu acho que é interessante para já meio que subir o vídeo sem precisar editá-lo aqui na minha máquina, né? Tá meio de improviso aqui. E em nome de Jesus, eu acredito que usando essa ferramenta de stream já meio que tira alguns empecilhos técnicos para edição e upload de vídeo, tá? E então, a palavra de hoje que eu tenho para dizer para vocês é uma palavra que me tocou há muito tempo atrás. Quando eu era criança, eu participava de uma igreja chamada Metodista Wesleyana, na cidade de São Luís do Maranhão. E na igreja metodista tinha um letreiro envidraçado de João, capítulo 8, versículo 32, tá? Que diz o seguinte: é, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu ficava meditando naquele versículo toda vez que chegava eu criancinha participando das escolas dominicais. Eu também fazia parte de uma pré-escola daquela própria metodista. Eu lembro vagarosamente dos momentos que eu ia para lá e me reunia com algumas crianças também. Se eu não me engano, era a escolinha de reforço escolar. E toda vez que eu chegava lá, eu olhava aquele versículo: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, a verdade ela é o oposto da mentira, e a verdade é libertadora em todas as áreas da nossa vida. Pegando o contexto desse versículo, antes Jesus fala o seguinte: Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos e serem verdadeiramente meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e serão livres pela verdade. A gente que está fora da igreja, por exemplo, eu sou um desigrejado autêntico, sabe? Há 9 anos eu tenho estado fora da igreja e tenho me dedicado plenamente à minha vida profissional e familiar. E tenho pensado em várias coisas e tenho repensado na minha vida. Acredito que há 9 anos eu tenho corrido atrás do vento e tenho corrido atrás apenas do que é material. Apenas do que é material. E em alguns momentos eu tive consolo e também tive experiências espirituais que cabe a um outro momento falar. E viver correndo atrás do vento é uma espécie de escravidão. Hoje em dia a gente tem que ser melhor em tudo. A gente tem que ser melhor na nossa carreira, a gente tem que ser melhor na nossa empresa, a gente tem que ser melhor nas escolas. Isso vai colocando em cima da gente um peso
uma autocobrança, uma autossabotagem muito grande. Na minha área a gente tem muito escutado de síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela vai te mostrando algo que você não é. Você não é bom nisso, você não é bom naquilo, você não é bom naquilo, você não é bom naquilo. E a gente é constantemente bombardeado por essa cobrança. E se cobrar desse jeito não faz nenhum bem para você, para mim, para qualquer pessoa. E então, o que é que eu comecei a fazer do ponto de vista da psicologia? Comecei a tentar não andar ansioso com relação a isso. Comecei a andar não não me cobrando demais. E quando eu conheci o evangelho, eu me lembrei do evangelho porque eu fui criado no evangelho e essa palavra de conhecer a verdade vos libertará, soa para mim como uma chave para um contexto muito maior, uma chave para abrir várias portas mentais e psicológicas que somente a nossa cegueira não consegue ver essas portas sendo abertas. Que cegueira que eu estou falando? A cegueira dos pecados, sabe? É, em Gênesis capítulo 1 diz que Deus criou o mundo em 7 dias e principalmente no primeiro versículo tem algo interessante que o Espírito ele pairava sobre as águas. Essa imagem do Espírito parando sobre as águas para mim, durante a leitura é muito clara. E o Espírito ele vem trazer essa testificação, mas isso também vai ficar para um outro momento, porque explicar para explicar sobre o Espírito Santo existe uma série de teólogos e série de vertentes teológicas que falam do Espírito Santo, no qual eu também tenho aprendido, né? E falam também da complexidade dessa trindade que é apresentada também na Bíblia. E sabe o que ocorre nesse entendimento é que se a gente nos manter na palavra de Cristo, a gente também é discípulo de Cristo. E se a gente é discípulo de Cristo, várias coisas vão sendo moldadas não, mostradas para a gente, e várias dessas dúvidas vão se sanando, sabe? Existe um trecho na Bíblia que eu não me recordo agora, que fala da paz que excede todo entendimento. Paulo fala isso em uma dessas cartas. E essa paz, ela vai de fato, vai sanando todas as ansiedades da tua vida, sabe? Eu comecei a andar também através do judaísmo. Eu segui alguns rabinos aqui no YouTube, inclusive continuo seguindo. E o entendimento deles sobre a Torá, sobre o Pentateuco é muito interessante, sabe? Mas eu percebi que aquilo ali sempre tinha algo que faltava, sabe? Algo que estava em meu coração estava faltando, sabe? Eu por não ser judeu, por ser um Benoá, eh, eu olhava para aquilo ali e sempre me sentia meio perdido, sabe? São 613, se eu não me engano, 613 preceitos que eles obrigatoriamente eles seguem. E Jesus ele veio a lutar contra uma série de coisas que estavam acontecendo lá no meio na era comum, né? Que a partir de Jesus é era comum, que ele batia muito de frente, né? Principalmente por causa da questão da hipocrisia. Mas ele veio anunciar boas novas para aqueles que estavam perdidos, mas também ao chamar os discípulos, ele foi preparando os discípulos para anunciar essas boas novas por todo o Oriente Médio ali, na Grécia, enfim, foi se espalhando da Grécia para o Ocidente e através da história muitas coisas foram acontecendo. Veio a Igreja Católica, depois veio a Igreja Protestante,
E aqui caímos de paraquedas, sabe? Caímos de paraquedas aqui. Para dizer que Jesus é essa boa nova, para dizer que Jesus ama você, para dizer que Jesus quer libertar você, para dizer que Jesus quer te fazer discípulo, sabe?